Olá, mamães e futuras mamães! Sejam muito bem-vindas ao canal. Eu sou Cíntia Oliveira e hoje eu vou te falar 10 coisas que ninguém fala sobre o pós-parto. Antes de começar, eu já quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho. E deixar o seu like também, porque quando você faz isso, o YouTube entende que meu conteúdo é relevante e vai divulgar isso para outras mamães. E eu atinjo o meu objetivo, que é tornar a maternidade mais leve. O pós-parto é uma etapa um pouco difícil para uma mãe de primeira viagem, é onde ela vai ter toda a adaptação. E hoje eu estou aqui para te esclarecer 10 coisas. Primeiro eu quero deixar uma coisa bem clara. O que eu vou falar aqui é a experiência, a minha experiência e a experiência de várias amigas. Então eu conversei com várias amigas e vi que várias coisas são em comum entre as mães. Deixando claro que não é porque eu tive uma experiência que você também vai ter. As pessoas, elas são diferentes. Tem mães que passam pelo pós-parto e não sentem nada disso que eu vou falar. Porém, o que eu vou falar aqui é o que a maioria sente. É o que as mães relatam. O que a maioria das mães comentam que passa. Eu tenho um grupo no WhatsApp com várias mães e todas elas passaram por isso que eu estou dizendo, inclusive eu. E hoje eu estou aqui para te falar sobre isso, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto que ninguém fala é sobre a amamentação. A amamentação, ela não é aquela coisa linda, mágica de novela. Não é tão simples quanto parece, aquela coisa de filme, que o bebê chega e você já vai colocar no peito e ele vai mamar. Nem sempre é assim. Para algumas mães é, mas para outras não. Geralmente o bebê ele tem a pega incorreta, ele está aprendendo ainda a mamar, então isso vai ferir o seu peito muitas vezes. Se não chegar a ferir algo muito grave, mas vai fazer leves fissuras e isso dói bastante, tá? Quando o bebê vai mamar. Outra coisa, às vezes a produção de leite da mãe ela é muito grande e isso pode causar um engurgitamento, que é quando o leite pedra. Isso é um fator da amamentação que é muito ruim no pós-parto, tá? Porque além de toda aquela adaptação da mãe, ela vai estar lá com o seio muito cheio. Outra coisa que acontece também é que o seu leite ele pode não descer imediatamente logo após o parto, tá? O leite ele tem até 10 dias para descer, que é aquela pojadura mesmo. Geralmente nos primeiros dias vai sair o colostro e ele é suficiente para alimentar e nutrir o seu bebê, tá? E o leite ele tem até 10 dias, como eu já falei, então geralmente não desce logo de imediato esse leite. Outra coisa que ninguém fala também é que quando a gente vai fazer exercício físico, você não consegue correr. Gente, quando terminou aquela parte da recuperação, a partir dos 2 meses eu fiz cesárea, eu já fui começar os exercícios físicos. E quando eu fui caminhar, eu fui tentar correr, ninguém me avisou que doía muito. Você não consegue correr porque o seu seio está nutrido com muito leite e isso pesa. Quando você corre, parece que vai cair, parece que vai tirar ele do lugar. Então é uma sensação muito estranha, dói, e isso ninguém te conta. Uma coisa que ninguém te conta é que você não vai conseguir dormir de bruços logo assim que você chegar em casa, mesmo que o seu parto tenha sido normal. Por quê? O seu seio vai estar com muito leite, então isso dói, isso machuca. A gente não consegue. Quando eu cheguei em casa, após uns primeiros dias, eu fui tentar dormir um pouco de lado, não era nem de bruços, e isso me incomodou muito. Então aquela coisa de dormir virada para cima ou levemente de lado, isso aí continua no máximo até uns 3 meses. Depois passa, depois tudo vai voltando ao normal. Mas no início isso incomoda também. Uma coisa sobre a amamentação ainda. A amamentação é muito complexa, tá? Por isso que tem bastante coisa que eu quero deixar tudo bem claro. Uma coisa sobre a amamentação é que o leite vaza bastante. Eu não sabia disso. Que eu estaria lá normal, às vezes eu estava lá comendo e do nada começava a vazar leite. Quando chega perto do horário do bebê mamar, automaticamente já começa a sair aquele jato de leite. Então, principalmente quando a mãe ela tem uma produção grande de leite, ou quando ela produz uma boa quantidade de leite, vai vazar leite sim, tá? Inclusive, quando o bebê tá mamando, ele tá em um seio mamando, o outro começa a vazar. Então, a gente fica ou com aqueles protetores ou com fraldas de pano para segurar esse leite que tá vazando, tá? Isso aí também não foi me contado, eu não sabia disso, que vazava. Eu achava que o leite ficava lá na mama, guardado, e só iria sair quando o bebê solicitasse. Mas não é bem assim, o leite sai, tá, gente? Ainda sobre a amamentação, nas primeiras semanas a mama ela fica muito dolorida, porque o bebê tá todo o tempo lá, é o período que ele mais mama, quando ele sai do útero é o período que ele tá mais sugando, então é inevitável, a mama fica dolorida, principalmente aqui nas laterais.
quando você vai tomar banho, que você vai se ensaboar, você sente aquela dor na mama. Então, isso também ninguém te conta, né? Você sabia disso? Eu não. E uma das últimas coisas sobre a amamentação é a fisgada no seio ao amamentar. Isso é super normal. O bebê tá mamando e você sente como se fosse uma agulha furando, uma fisgada de leve, tá? Nada que chega a incomodar demais, mas você sente, é como se fosse um leite saindo mais, é a saída mais do leite, tá? Então isso aí a gente sente também. Tudo isso é normal, vai passar. Possa ser que você sinta tudo isso, possa ser que você não sinta nada disso, possa ser que você sinta alguma dessas coisas, mas em geral, a maioria das mães sente isso que eu falei. E eu senti tudo isso que eu falei aqui pra você, eu senti, eu passei na minha amamentação. E as minhas amigas também, por isso que eu tô aqui te contando isso. Coisa número 2, que ninguém te fala sobre o pós-parto. A privação do sono. Você imagina que é cansativo, né? Mas você não tem noção de como que é quando você passa. Aconteceu uma coisa super engraçada comigo. Antes de ter bebê, eu fui para a última consulta com a obstetra. Chegando lá, tinha um casal com um bebê recém-nascido. Ele tinha nascido, acho que fazia 20 dias. Fazia 20 dias que o bebê tinha nascido. E a mãe lá, né, falando que estava muito cansada, muito exausta, que não conseguia relaxar quando o bebê relaxava, que o bebê dormia muito durante o dia, mas durante o dia ela não tinha vontade de dormir muito. Ela era uma pessoa que gostava de dormir mais à noite, e à noite o bebê acordava bastante. E eu não vou ser assim, eu vou dormir, porque quando eu nunca tive trabalho para dormir, eu durmo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E quando o bebê dormir, eu vou estar dormindo também. Gente, eu paguei a língua bonito. O primeiro dia que eu cheguei em casa com meu filho, que ele não dormiu, no outro dia eu já estava louca, porque eu estava muito exausta. Ele passou a noite mamando, ele passou a noite acordando de hora em hora, e eu só lembrei dessa mulher. E eu disse, Senhor, perdão por ter julgado, porque é uma fase extremamente difícil a privação do sono, e a gente só consegue entender quando a gente passa. Quando você vê uma mãe falando que ela está muito cansada porque o bebê não dorme, nunca pense que é porque ela não quer. Realmente a gente fica muito exausto, muito cansativo. E nem sempre você vai ter sono durante o dia. Às vezes durante o dia Gustavo estava dormindo e eu estava lá, ligada, eu não conseguia relaxar, eu deitava, apagava as luzes, mas eu não conseguia dormir. E à noite era o período que você mais quer dormir e não pode. Então assim, por mais que você não consiga dormir durante o dia com seu bebê, mas se deite, relaxe, porque isso ajuda, querendo ou não, vai te ajudando. E com o tempo eu fui começando a me adaptar e conseguia dormir durante o dia sim. Isso foi mais na primeira semana, que foi bem difícil de adaptação, mas depois passou. E se você passar por isso, não se desespere, tudo passa, tá? Tudo passa. O seu bebê, com o tempo, ele vai ficando mais maduro e ele vai aprendendo a dormir um pouco mais. O primeiro mês requer muito da mãe, o bebê mama muito, mas a partir do segundo mês o sono já vai se regulando mais. Com 3, 4 meses você já tá aí dormindo bem melhor, ok? Coisa número 3, que ninguém te fala sobre o pós-parto. Cansaço físico e mental. Mesmo que o seu parto tenha sido normal, você vai estar cansada fisicamente e mentalmente. Isso devido ao puerpério, é normal, faz parte. Quando você tem um bebê, você mudou todo o seu corpo para que aquele bebê conseguisse ser gerado e conseguisse sair de dentro do seu corpo. Então é normal você estar cansada, você estar exausta, sem falar da questão do sono também, né? Que uma pessoa que não dorme, ela não consegue relaxar, ela modifica tudo. Então são N fatores que contribuem para esse cansaço. E isso faz parte, mas também vai passar. No início, o cansaço físico e mental ele é muito intenso. Mas é uma coisa que passa sim, tá? E isso tudo é devido à questão hormonal, à questão do parto. Se você fez uma cesárea, isso é cada vez mais intenso, tá? A recuperação da cesárea realmente ela é um pouco mais dolorida. Nada de exagero, como as pessoas falam. A minha recuperação foi super tranquila. Eu sei que para algumas pessoas realmente é bem mais sofrido, bem mais dolorido. Mas, em geral, as pessoas que eu conheço que fez cesárea tiveram uma boa recuperação, passa rápido. E devido a essa recuperação, torna esse cansaço físico mais intenso, porque você quando vai deitar tem que ser com cuidado, ao levantar tem que ter muito cuidado na hora de pegar o bebê. Quando o bebê dorme, você vai dormir, é um processo ainda para você encontrar uma posição para que você consiga relaxar. Então tudo isso vai te deixando exausta mentalmente e fisicamente, mas é um período que também vai passar. Coisa número 4 que ninguém te fala sobre o pós-parto: baby blues. O baby blues é aquela leve tristeza, que é o que a gente chama também de puerpério, né?
que faz parte do puerpério, na verdade. É uma leve tristeza que você sente devido àquele momento de adaptação, devido à privação do sono, ao cansaço físico, mental, aos hormônios que estão a mil. Então, a gente tem esse baby blues, que é uma leve tristeza no pós-parto. Agora, atenção! Você precisa estar atenta para esse baby blues. Por quê? Se essa tristeza ela te acompanha durante muitos momentos do seu dia, se você sente vontade de chorar durante muitos momentos do seu dia, isso pode se desenvolver para uma depressão pós-parto. E uma depressão pós-parto, ela é uma coisa muito séria que as pessoas não falam, mas que é algo que existe, que muitas mulheres têm. Tem mulheres que não aguentam nem cuidar do bebê, nem escutar o choro do bebê. Então você precisa estar vigilante, você precisa se observar para saber se essa tristeza não está passando mais tempo do que deveria com você, tá? Mas o baby blues ela é uma realidade do pós-parto, acontece. Se você sentir essa leve tristeza, não ache que é só você que sente ou que você está se sentindo ingrata porque o seu filho está bem, mas você ainda continua triste. Não, isso faz parte. O baby blues é uma etapa do puerpério. Existe sim essa tristeza pós-parto e tá tudo bem, vai passar. Mas lembre-se, sempre observando para que não se desenvolva para uma depressão pós-parto. Coisa número 5, que ninguém te fala sobre o pós-parto: bipolaridade maternal. Calma, esse termo ele não existe, fui eu que inventei. Por quê? O sentimento ele realmente existe, o que eu vou explicar ele existe e eu dei um nome para isso. O que acontece? Muitas vezes você tá lá e do nada bate aquela tristeza. Porque você não está dormindo, porque você está estressada, porque o seu corpo está diferente, porque você está descabelada, bate aquela tristeza, aquela angústia muito grande. Do nada você olha para o seu bebê e vê ele sorrindo. E aquilo é a coisa mais linda e te revigora. Então você pensa, será que eu estou ficando bipolar? Será que eu estou ficando louco? Eu já estava com vontade de chorar e agora já estou rindo? Como assim? Gente, isso é normal, faz parte do pós-parto. Os seus hormônios estão a mil, tá tudo uma bagunça dentro de você. Não se culpe, não se sinta frustrada por você estar um momento triste e logo em seguida já estar feliz. Acontece, isso faz parte dos hormônios, é uma questão hormonal e isso também vai passar, tá? Tudo faz parte do pós-parto. Eu sei que parece uma loucura, são muitos sentimentos, muitas sensações, mas passa. Tenha conhecimento sobre isso, que você vai entender que faz parte, não precisa se desesperar. E que você não é uma mãe ruim porque você está pensando, porque você está triste, porque você pensou coisas naquele momento de como eu queria estar dormindo agora e não estar cuidando do bebê. E isso faz parte, tá? Vai chegar um momento que isso aí não vai mais fazer parte da sua mente, que você nunca mais vai lembrar disso, que você só vai querer estar perto do seu bebê, ok? Coisa número 6 que ninguém te conta sobre o pós-parto é o medo de não dar conta. Isso mesmo, muitas mães têm medo de não conseguir dar conta do bebê. Elas pensam, será que eu vou conseguir dar banho nesse bebê? Parece tão indefeso, tão pequeno, parece que vai quebrar ao meio na hora que coloca na banheira, né? Mas você consegue sim, tá? E aí você pensa, quando a minha mãe foi embora, porque geralmente é ela que fica ajudando, né? Nos primeiros dias com o bebê. Será que eu vou dar conta da casa, do marido, de todas as atribuições, de cozinhar e desse bebê? Gente, dá conta. Pode não ser como era antes, tudo bem feito, bem organizado, mas a gente consegue sim dar conta. Só que a mãe de primeira viagem, ela pensa muito sobre isso. Eu pensava, amigas minhas também pensaram assim, na verdade. E isso também faz parte de um pós-parto. Coisa número 7 que ninguém te conta do pós-parto é a insegurança. A gente tem muita insegurança. Será que eu tenho leite o suficiente para amamentar meu filho? E quem é mãe sabe. A melhor coisa, a melhor sensação é quando o seu filho mama e fica saciado. Quando o bebê chora e ele tá mamando e ele fica chorando, irritado, você automaticamente já pensa que não tem leite. E nem sempre é assim. Às vezes é uma fase do bebê, às vezes o bebê tá irritado por outra coisa, pode ser frio, calor, cólica, medo, pode ser porque ele quer ficar mais tempo com você e você sempre achando que é porque não tem leite. Quando você fica com essas dúvidas, com essas inseguranças, isso te deixa mal, tá? E pode atrapalhar até a sua amamentação. Então essa insegurança, ela é normal, mas ela é combatida através de conhecimento. Por isso estude, pesquise sobre amamentação, sobre sono, isso vai te dar segurança, isso vai te manter segura para cuidar do seu filho. E uma mãe segura, ela se torna mais feliz porque ela sabe o que está fazendo. Porque muitas vezes a gente recebe muitos palpites. Chega uma pessoa, diz uma coisa, chega outra pessoa, diz outra, diz seu bebê está chorando porque ele está com fome, eu acho que você não tem leite. Isso já te deixa ainda mais insegura. Se você sabe que existe picos de crescimento, esse salto de desenvolvimento, que o bebê tem muitas fases, que o bebê pode chorar não só porque ele está com fome, mas porque existem outros fatores, quando você estuda, você sabe de tudo isso e sabe que tem leite sim, você vai conseguir amamentar e você não vai se sentir segura, ok? Outra coisa que ninguém fala no pós-parto é o corpo.
o corpo da mulher muda muito. Ah, Cíntia, mas isso eu já sabia. Ok. Mas a gente acha que vai ter o bebê e sair da maternidade já com a barriguinha bem mais baixa. Gente, a gente sai da maternidade com a barriga de 5 meses ainda, tá? A barriga ela não volta imediatamente para o lugar. Ela demora um tempo. Eu tenho 4 meses, o meu bebê já tem 4 meses e meu corpo está voltando, começando a voltar agora, tá? Ele vai voltar sim com o tempo. Claro que você vai precisar aliar exercício físico, uma boa alimentação, mas ele vai voltando sim. Só que no primeiro mês, o seu corpo vai estar como se você tivesse com a barriguinha ainda de grávida. Aconteceu uma história super engraçada comigo. Eu tive Guga em novembro, 22 de novembro, e próximo a Natal, em dezembro, eu resolvi ir no shopping comprar umas roupas, né? Porque minhas roupas não cabiam mais. E aí eu cheguei na loja com meu marido e pedi uma calça. E a vendedora olhou pra mim e fez aquelas com elastano, né? Aí eu fiz, não, calça normal. Detalhe, eu estava com o vestido bem justinho, porque eu não tinha mais roupa. As minhas roupas de antigamente ainda não me entravam e eu só tinha roupa de grávida. E era aquele vestido tubinho. Então, eu tava, antes de sair de casa, eu tinha até dito, não, tá muito arrochado, minha barriga tá enorme. Ele fez, coloca uma jaqueta por cima e tá ok. Assim eu fiz. Quando eu cheguei na loja, a moça olhou pra mim e fez aquelas calças com elástico, né? Eu fiz, não. Aí ela, mas não é melhor não por causa da barriguinha? Aí meu marido fez, que barriguinha? Aí ela não tá grávida não? A gente caiu na gargalhada. Eu sei que pra muitas mães isso é ofensivo. Mas, gente, pra mim não foi. Eu encarei de boa, eu ri muito com ela, a vendedora ficou super sem graça, coitada. Mas acontece, eu estava com 1 mês só de que tinha sido bebê e já querer que o corpo tivesse todo voltado ao normal, não. A minha barriga ainda estava com uma barriga de 3 meses, acredite. Então, a sua barriga ela vai demorar um pouquinho para voltar, mas ela vai voltar sim, ok? Outra coisa que ninguém fala são sobre as roupas. A gente abusa todas as roupas de antigamente, mas não dê suas roupas, porque quando estiver lá pro 3º, 4º mês, você vai querer de volta. Eu peguei as minhas roupas, coloquei tudo dentro de um caixote e algumas eu dei pra minha mãe. E agora eu tô tudo pedindo de volta, porque já passou aquele abuso. No início a gente tem uma versão mesmo, aquelas roupas antigas que a gente usava antes de engravidar. Mas isso depois passa, lá pro 2º, 3º mês você vai voltar a usar, dependendo, né, porque você vai estar amamentando, se você ainda estiver amamentando. Mas no início a gente tem essa aversão, mas depois isso passa. Isso foi muito forte comigo, teve amigas minhas que também relataram isso, que tinham abuso das roupas. Eu já ouvi pessoas que pegaram todas as roupas e deram todas as roupas porque não queriam mais, queriam novas roupas para usar. Mas, gente, não faça isso, calma, dá para usar sim. Depois essa parte vai passando, essa raiva das roupas vai passando, vai sumindo e a gente quer usar elas novamente, ok? Coisa número 10, que ninguém te fala, mas é a pura verdade. Você vai passar a entender a sua mãe. Quando você tem filho, você entende todos os comportamentos da sua mãe. Você vai entender tudo o que ela fazia por você, tudo que ela te dizia. Quando a minha ficha caiu, quando eu tive meu bebê, que minha ficha caiu, eu disse, caramba, eu reclamava com minha mãe por causa disso, daquela atitude, não sei. E agora eu entendo ela. Então, é a coisa mais real que existe. Você vai passar a entender sua mãe. Você vai dar ainda mais valor, porque você vai ver tudo o que sua mãe fez por você. Imagina só a minha mãe, ela casou muito cedo, então com 18 anos ela já teve o meu irmão e ela morava sozinha com meu pai em São Paulo, não tinha uma rede de apoio e ela cuidou sozinha do meu irmão. Então, imagina só o quanto que é difícil. Hoje, eu tenho várias pessoas que me ajudam, né? Minha mãe, a minha sogra, tem tias, muitas pessoas ao redor que ajudam, a gente tem família perto. Imagina você morar em um outro estado sozinha. Então, eu dei ainda mais valor para a minha mãe, depois que eu me tornei mãe. Então é isso, gente. Essas são as 10 coisas que geralmente as pessoas não comentam sobre o pós-parto. Ou se fala, é algo muito restrito. E hoje eu fiz questão de explanar tudo aqui para você, para que você tenha ciência de tudo que um pós-parto, que um puerpério, ele tem, tá? Se você está grávida e está me assistindo, não é para você ficar com medo. Não, é apenas para que você tenha ciência de que isso existe. Uma pessoa com informação, ela consegue se preparar melhor, ok? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e vai divulgar isso para outras pessoas. Compartilha também com outras mamães que você conhece, tá? Muito obrigada por ficar até o final e até a próxima!